Bem, pessoal, vamos lá, né? Vamos aprender de Deus. Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. Hoje vamos falar um pouco, né, do mundo espiritual, baseado aí, né, nos conceitos dos judeus, né? Como os judeus, que foi o gancho, né, das interpretações mundo afora aí acerca de seres espirituais, seres esses que nós entendemos que são anjos. E nós só sabemos muito desses seres muito por conta dos judeus, né? E quem são os judeus? É aquele povo hebreu lá, né? Que nasceu no Egito e tal. Sai dali 3 milhões de hebreus. Depois tem aquela história linda onde Moisés conduz ele até um certo ponto. Depois desse certo ponto aí, né? Vai acontecer algo aí com Moisés. Vamos falar daqui a pouco. E Moisés passa o bastão para Josué. E Josué vai e continua conduzindo o povo, né? São 3 milhões de judeus ali. E esses judeus, na verdade, eles vão criando ali um punhado de escrito, né? Ele vai cunhando ali escrito em pergaminhos, sabe? Em papiro, sabe? Ou de forma em cuneiforme mesmo, né? Naquela época usava muito essa estratégia, essa tática aí, né? Essa forma de se escrever chamada de cuneiforme, que era escrever através, né? Deixar letras em um pedaço de argila, né? E seja de qual maneira e forma for deixar desse legado, eu sei que esse legado chegou até a gente, né? Meio que modificado, mas chegou, né? Porque tudo que é peneirado, passado pela mão do homem, de geração em geração, as coisas vão se alterar muito por conta de cultura, muito por conta de letras, né? De idioma, que vai ter que ganhar um ajuste aqui, um ajuste ali e tal. E aí vai entrar também aí algumas situações que as pessoas, umas vão concordar com o nome de Jesus, uns vão dizer que é Yahshua, outros vão dizer que é Yeshua, outros vão dizer que é Isas, né? Outros vão dizer que é Jesus, outros, enfim. Isso aí é questão mesmo aí, né? De ortografia aí que eu não entendo nada disso. Mas cada um aí, eles que lutam, né? Entre eles mesmos. A minha questão aqui não está nisso, está em outra coisa. Então preste bem atenção. Mas foi os judeus, né, que deixou aí esse grande legado, um povo pequeno, extremamente pequeno, que corresponde quase a 0, multidão de por cento de um povo que conseguiu, né, permanecer vivo, onde impérios caíram, né, povos entrou em extinção, e eles conseguiram se conservar vivos muito por conta da unidade, né? Os judeus eles eram muito unidos e por conta da unidade e também foram passados de boca ao ouvido as suas culturas, a sua religiosidade, sabe? E os judeus conseguiu aí atravessar eras. Você vê que a última investida contra os judeus foi ali na Polônia, né? Ali no campo de concentração nazista, em Auschwitz, aonde 6 milhões de judeus morreram ali, muito por conta da máquina nazista comandada por Adolf Hitler, que com a loucura da mente dele conseguiu fazer um dos maiores genocídios, né? Cometer um dos maiores diossínios da história. Mas esse povo deixou um legado. Que legado foi? Deixou a Torá e também deixou aí o Pentateuco, que faz parte da Torá, ok? E que é a base, né? É a base do cristianismo, que também é a base do islamismo, sabe? Então, essa religião aí judaica, abrâmica, ela na verdade vai permitir que seu legado seja absorvido em grande parte pelo cristianismo e mais tarde pelo islamismo, sabe? São as três fés abrâmicas, né?
o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, sabe? E os judeus, né? Os judeus, eles, na verdade, deixou esse legado aí, né? Para nós, que foi a Torá, que foi o Pentateuco. E tem uma, né? Eles têm um estudo, né? Um livro, sabe? Aí chamado de Cabalá. E na Cabala tem várias histórias, tem muitas coisas aí realmente incríveis, sabe? E nessa Cabala, né, mostra, como a gente está falando de como atua os espíritos, né, que são os anjos. Nessa Cabala fala de um anjo chamado de Metatron. Um anjo chamado de Metatron, que é o anjo mais poderoso que existe segundo a Kabbalah. É o mais forte de todos. Tá entendendo? Ah, mas não está na nossa Bíblia. Realmente não está na nossa Bíblia. Está na Kabbalah, nos escrito cabalista. Aí, da Kabbalah, dos judeus. E lá tem outras histórias também, né? Como a gente está tratando aqui dos seres espirituais, dos anjos. Não que os judeus saibam todo o mecanismo espiritual aí do mundo espiritual dos anjos, porque realmente o mundo espiritual é extremamente incrível e vasto, infindável. A mente humana não tem capacidade de entender o mecanismo do mundo espiritual. Mas foi os judeus que eles conseguiram aí, através de contato com o mundo espiritual, descrever para a gente, né, através do antropomorfismo e do antropopatismo, esse conteúdo aí, né, onde eles vão traduzir aí essa essência, essa região, né, enxertada, impregnática, sabe, impregnada de anjos, impregnado de anjos. Então, esse Metatron aí você nunca vai ver isso aí na nossa Bíblia, mas na Kabbalah você vai ver, né? A Kabbalah é um livro judaico, um livro, né, exótico judaico. E a Kabbalah é uma unidade mais profunda aí do judaísmo, além da Torá, né? A Torá cabe os 5 livros. Tem os 5 livros de Moshe Rabbeinu, Moisés, nosso mestre, que forma a Torá, chamado de Pentateuco. Ou seja, o Pentateuco, né, é o conjunto de livros escrito por Moisés, chamado de Torá. A Torá contém os 5 livros de Moisés, chamado de Pentateuco. São 5 livros. E, como a gente está falando de mundo espiritual, nós sabemos que nós não sabemos nada. Quem deixou esse legado aí do mundo espiritual foi para a gente, né, os judeus. Os judeus que Deus escolheu, separou eles, tirou eles do Egito e foi entrando em contato, o mundo espiritual foi entrando em contato com ele, e eles, né, foram denominando, dando nome, né, aí, nomeando os anjos, né. Mas ninguém nunca falou nesse Metatron. É por isso que eu vou falar aqui para você que nós não entendemos o mecanismo do mundo espiritual e como eles atuam, né? Como eles agem. Mas que ele existe, existe. Teve uma religião, né? Formada por um profeta chamado de Zoroastro. Esse Zoroastro fundou o zoroastrismo, sabe? Ele fundou isso aonde? Ele fundou na Pérsia, onde atualmente é o Irã, né? E o Irã hoje na verdade, tomado pelos xiitas, né? São maioria xiita ali. Os muçulmanos, né? Xiita. 99% daquele povo ali é de religião muçulmana
xiita. E foi ali, né, na Pérsia, atual Irã, que surgiu esse homem aqui chamado, esse profeta chamado de Zoroastro. Ele fundou o zoroastrismo. E o que é o zoroastrismo? O zoroastrismo, ele mostra a luta, né, o dualismo, a oposição, a dicotomia, sabe? A diplode e o maquienismo dessa religião. Tá entendendo? Porque essa religião, o Zoroastro, eles têm como base duas forças. Que forças são essas? A força do bem e a força do mal. Esse dualismo, essa dicotomia, essa diplode. Essa espécie de maniqueísmo. Então, o Zoroastro, ele viu, olhando para a natureza, que realmente, né, tem essas duas forças. Você vê que no mundo tão distante, né, onde vai surgir um homem também chamado de Confúcio, né, ali, e também vai surgir outros grandes pensadores, onde eles vão formar também outra religião ali chamada de o taiwanismo, onde ele tem o bem e o mal e o bem, né? E no taiwanismo ali mostra um pouco ali do que é também baseado na natureza, o que esses dois povos que nunca se conheceram, mas que tiraram a mesma conclusão do dualismo, que é o dualismo, o bem e o mal existe mesmo, é fato. Como eu falei a você, você tem seu lado direito e você tem seu lado esquerdo. Você tem seu hemisfério do seu cérebro direito, que nós homens usamos o cérebro direito, e as mulheres usam o hemisfério esquerdo. Nós homens usamos o lado, né, do hemisfério esquerdo, somos lógicos, e a mulher já usa o lado direito, né, que elas são mais emotivas. Então o dualismo existe. Deus fez o dia, né, e Deus fez a noite. O sol preside e governa o dia, a lua preside e governa a noite. Então o dualismo existe, é um fato, não tem para onde correr. Só que Zoroastro, lá atrás, esse profeta da Pérsia, ele viu isso aí. Ele viu, pô, peraí, não só ele, Confúcio viu isso também. Tá entendendo? E grandes outros pensadores também da China mesmo viram isso. Pô, existe o bem e o mal, existe as trevas e a luz. Então eles tiraram essas conclusões de forma natural. Tá entendendo? Segundo o Zoroastro, né, Aruda Mazda era o deus do bem. Aruda Mazda era o deus do bem, enquanto Ahriman era o deus do mal. Mas é aquela questão, ninguém vencia ninguém. Uma hora o mal vencia, outra hora o bem vencia. É tipo a noite e o dia, né? Uma hora a noite chega, depois o dia vai e toma o seu lugar. Depois que o dia toma seu lugar, mais tarde a noite vai e chega de novo. É essa guerra aí, né? Que não para. E isso é dualismo, sabe? Foi isso que Zoroastro viu, a luta. E realmente acontece nas nossas vidas assim. No século III, houve um homem chamado de Menes, que ele teve esse mesmo conceito, sabe? Onde ele adotou esse mesmo conceito, que mais tarde deram a esse conceito, devido ao nome dele de Menes, de maniqueísmo, né? Maniqueísmo se originalizou do nome de Menes, que foi esse homem que surgiu no século III, e o cara também teve a mesma ideia, véio, do dualismo, né? Da presença do bem e do mal, sabe? É a luta entre o bem contra o mal, tá entendendo? Onde a matéria é o mal e o espírito é o bem. Então, esse maniqueísmo que veio e surgiu de Menes, esse homem que viveu no século III, ele viu o que Zoroastro viu, o que Confúcio viu, né? Eles três em ponto comum viram uma coisa só, a atuação do bem e do mal.
Então existe a força do bem, existe a força do mal. Mas quando você vai, né, e transmite isso para dentro do campo, né, do conhecimento judaico, você vai ver também que não é muito diferente. Você vai ver que o judaísmo, né, o cristianismo e o islamismo, ele tem a mesma ideia de Zoroastro, de Confúcio, de outros pensadores, né, e do próprio Mênides, que deu origem no século III ao maniqueísmo, que é essa dualidade do bem e do mal. Então, no cristianismo, o bem é representado por Jesus e o mal é representado por Satã. No judaísmo, o bem é Deus e o mal, ele é Satã. No islamismo, o bem é Alá e o mal são Satã. Tá entendendo? Que é a mesma religião, só muda um pouco aí os conceitos, algum grau de alguma coisa diferente, mas muda pouca coisa. Mas além de pensamento do bem e do mal, continua a mesma, tanto para o judaísmo, como para o cristianismo, como para o islamismo, sabe? E o zoroastrismo também, eles acreditam nessa pegada do bem e do mal, apesar de que o zoroastrismo nasceu na Pérsia, ali na atual Irã, através de um profeta chamado de Zoroastro, que não teve contato nenhum aí com o Deus de Moisés, mas o cara já tinha visto, meu irmão, como também Confúcio viu, como grandes pensadores que fundou o taoísmo, né, que essa pegada aí do bem e do mal, sabe, que a religião do Tao mostra, é a mesma pegada, a mesma coisa do zoroastrismo, sabe, do judaísmo, do cristianismo, do islamismo e do maquianismo, sabe? Maniqueísmo, que foi fundado aí no século III por Mênides, esse homem que também recebeu essa influência, né? Mas como foi os judeus que tiveram aí, sabe, contato com o mundo espiritual e teve contato com alguns anjos, vocês podem observar que se existe anjos do bem, existe também anjos do mal. Existe a força de atuação da direita, existe a força da atuação da esquerda. Existe a força da atuação da esquerda, existe a força de atuação da direita, sabe? Você vai ver que o próprio Deus, né, ele está no trono e você vai ver vários anjos com eles ali. Quem viu isso muitíssimamente bem foi aquele profeta chamado de Micaías. E Micaías olhou para o céu e viu, né, Deus sentado no trono, no seu trono, e tinha anjo à direita e tinha anjo à sua esquerda, tinha anjo à sua esquerda e tinha anjo à sua direita, e Deus estava conversando com todos eles ali. Ou seja, no mundo espiritual não existe anjo, demônio, anjo, não. O mundo espiritual é um só, mas quando é traduzido para cá, para o planeta Terra, para nossos planos, né, o efetuar dele ganha uma dualidade. Que dualidade é? É duas forças, o bem e o mal e o bem, direita e esquerda e direita, treva e luz, luz e treva. Então, atuar nas nossas vidas assim, dessa forma, você tem o seu lado direito e sua, porque na matéria só atua dessa forma, e nós somos matéria. E quem é o bloco construtor da matéria? O átomo. Você vê que nenhum átomo foge dessa regra, porque o próprio átomo tem a sua carga positiva, né, que são os prótons, e tem sua carga negativa, que são os elétrons. Nem ele foge dessa regra. Então tudo que existe é átomo, sabe? Mas por que eu estou te dizendo isso? Porque em Judas, né, no livro de Judas, você vai ver uma guerra aí entre dois anjos, né? Um anjo do bem e um anjo do mal. Aonde diz assim, ó: contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel,
quando estava disputando o corpo de Moshe Rabé Moisés, nosso mestre, com o diabo, ousou falar acusações de injúrias contra o diabo, contra Satã, mas disse: o Senhor te repreenda. Ou seja, você vê que o anjo Miguel, ele pediu, né, que o Senhor o repreenda. E aí Satã, sabe, o diabo, caiu fora. Mas eles estavam sim disputando o corpo de Moisés. É nisso aqui que eu quero que você entenda. Em Mateus, capítulo 18, do 1 ao 5 ao 10, não vou ler todo, só vou ler aqui a rascunho. Está escrito assim: cuidado, os anjos deles estão sempre na presença de quem? De Deus, do meu Pai, sabe? E são esses anjos que estão na presença de Deus, do meu Pai, que vai reivindicar porque por eles. Você vê que o anjo Miguel vai reivindicar o corpo de Moisés, sabe? E o anjo Miguel é o bem, representa o bem. E Satã representa o mal. Olha o dualismo aí. Olha o que Zoroastro falou, né? Da forma e da maneira dele, né? Lá na Pérsia antiga. Veja o que Confúcio falou, sem nunca entender e saber quem é Deus. Na China, que a China é um país milenar. Veja o que os sábios do Tao, né? Do Yin e Yang, do taoísmo, né, mostrou que existe essa dualidade, essa força. Essa dualidade, essa força existe também na natureza. Em nós mesmos existe. Nós temos nosso lado direito e nosso lado esquerdo. Já falei sobre isso aqui. A lua preside e governa a noite, o sol preside e governa o dia. O sol preside e governa o dia, a lua preside e governa a noite. O dualismo existe, não tem para onde correr. Satanás, que faz parte, e o diabo, que faz parte das trevas, da esquerda, foi reivindicar o corpo de Moisés. Só que um anjo Miguel, que é inferior a ele, mas é um anjo de luz, ele não ousou criticar, nem usar de ad hominem. O que é isso? Ficar acusando ele: você é um espírito espectro, sabe? Você é espírito neutro, você é espírito escuro, você é espírito, sabe, derrotado. Qualificar Satanás da forma que ele tinha que ser qualificado. Você vê que os anjos, eles se respeitam tanto que Miguel, ele não quis tratar Satanás dessa forma, o diabo dessa forma. Simplesmente lhe disse: o Senhor te repreenda. E aí foi que Deus realmente repreendeu. Aí, com isso, né, com o poder do nome do Senhor Jesus, ele caiu fora. Mas você vai ver o que? Uma disputa no corpo de quem? De Moisés. E em Mateus 18, do 1 ao 5, já falei aqui a você, o próprio Jesus devia ser cuidado, porque os seus anjos estão sempre na presença de meu Pai. Ou seja, os anjos de cada ser humano, porque cada ser humano aqui, são 7 bilhões de seres humanos, tem sua sombra. Todos os seres humanos têm sombra. Todos. Não tem esse que não tem a sombra. Isso é lei, isso é física, sabe? Todos os seres humanos têm sombra. E cada anjo é como se fosse uma sombra. Onde você fosse, ele vai com você. Só que existem anjos superiores a outros anjos, né? Talvez seu anjo seja inferior ao anjo de fulano de tal. E talvez o anjo de fulano de tal seja superior ao seu. Sabe? Aí que entra agora uns mecanismos meio que bizarro, sabe? Porque o conhecimento que nós temos dos anjos, quem nos deixou foi o legado, né, dos escritos, dos manuscritos judeus, que foi a Torá e o Pentateuco. E dentro dessa visão da Torá e do Pentateuco, ou do Novo Testamento, que Paulo enriqueceu mais ainda, você vai ver que os anjos, ele tem hierarquias
sabe, hierarquias. E nessa hierarquia você vai ver os anjos, que são os primeiros, né? Você vai ver os serafins da raiz hebraica, chamada de saraf, que quer dizer ardente. Você vai ver também querubins, que estão relacionados à glória de Deus, que guardaram o jardim do Éden, Gênesis 3, versículo 24, sabe? E também participaram do plano da Arca da Aliança do Tabernáculo do Senhor, em 1 Reis 6, 23 a 28. E você vai ver também tronos, você vai ver dominações, você vai ver virtudes, você vai ver potestade, você vai ver principado, né? Cada um aqui com uma função, mas quem nos trouxe essas ideias, essas riquezas, foram na verdade os judeus. Os judeus que nos trouxeram essa riqueza, essas verdades aí, que até então nenhum outro povo conseguiu trazer, porque Deus só se revelou àquele povo, né? Tinha os caldeus, né? Tinha os gregos, tinha os romanos, tinha, sabe, os persas, tinha aí, sabe, os egípcios, tinha os etíopes, tinha uma etnia de povos aí, sabe? Tinha uma multidão incalculável de povos, mas Deus só se revelou a um povo extremamente pequeno, que foi os judeus. Deus escolheu eles, e não escolheu eles porque eles eram bonitinhos, não. Deus escolheu porque Deus os amava, sabe? E o que é que acontece? E aí foi aí que, devido à história dele e o contato deles com Deus, Deus foi revelando coisas a ele. E uma dessas coisas, né, que os apóstolos nos trouxe, principalmente o apóstolo Paulo, Xauxalia, é que existe sim uma hierarquia angelical, segundo Paulo, né? Ele trouxe também influenciado pela, né, por muita coisa, né? Uma delas foi o judaísmo também, hierarquia aí militar dos romanos, dos legionários romanos, que ele viu a hierarquia e provavelmente ele se baseou nisso, né? E ele falou, no mundo espiritual deve ser a mesma coisa, e realmente, provavelmente deve ser assim, porque aqui na Terra, né, nós temos aí uma hierarquia, né? Você tem os vereadores, você tem os prefeitos, você tem o governador, né? Você tem os deputados estaduais, você tem os deputados federais, né? Você tem os ministros, você tem os senadores, e você tem o presidente. É uma hierarquia, meu irmão, que vai coordenar o corpo de um país, de uma nação, para manter a ordem pública aí, né? As autoridades têm sim as hierarquias para manter a ordem pública. E não é diferente também no mundo espiritual. Então, existem os querubins que eu já acabei, existem os tronos, né? Existem os domínios, as dominações. As dominações, vou falar só um pouco aqui sobre esses seres aqui. Como já disse, dele é o que erra, o que faz errar. Esses seres chamados de dominações, eles na verdade faz você errar com total plenitude de consciência, meu irmão. Ele faz você bater cálculo errado, sabe? Ele faz você achar que você está fazendo certo e cometeu errado, e vice-versa, você fazer o errado e cometeu certo. Porque assim, ó, teve coisas que veio para nosso cotidiano muito por conta de acidente, sabe? Por exemplo, o micro-ondas só chegou em seu lar porque um engenheiro norte-americano, o cara, por um acidente, ele teve a criatividade de criar o micro-ondas, né? E ali ele pegou, né? Criou o micro-ondas muito por conta de que uma barra de chocolate, né? Uma barra de chocolate estava na verdade derretendo no seu bolso. Ele, toda vez que ele botava, derretia. Toda vez que botava, derretia. Aí ele ficou meio que preocupado, né? Pô, toda vez que eu tô aqui, boto uma barra de chocolate aqui, derrete. Então esse engenheiro norte-americano, ele percebeu que alguma onda estava interferindo ali, derretendo as barras de chocolate que ele colocava em seu bolso. Aí ele foi ver sim que uma onda existia, né? E que derretia. Aí ele veio, por conta desse acidente, que ele veio ter a ideia de criar um micro-ondas. E dentro do micro-ondas tem um aparelho chamado de magnetron, né? Que converte a energia elétrica em energia térmica, aquecendo qualquer coisa que você coloca ali.
comida, bolo, alguma coisa. Muito por conta de um acidente surgiu o micro-ondas. E muitas coisas que surgiu. A Bíblia diz bem assim que Deus faz tudo no seu devido tempo. Se aconteceu, né? Se surgiu porque era o tempo de acontecer mesmo, sabe? Nem que viesse por conta de um acidente, mas tinha que vir. E muita coisa veio por conta de acidente e beneficiou a humanidade, né? Você vê que os vidros do carro mesmo, quando se quebra, você vê que tem uma película fina ali, que aquilo ali veio por conta de acidente, meu irmão. Não foi inteligente que chegou e colocou ali, teve aquela ideia ali e tal, não sei o que, brilhante, não. Foi um acidente que aconteceu para que os engenheiros entendessem que tinha que colocar uma película de vidro ali para quando o vidro, né, com alguma espécie de choque, quando se estilhaçasse, né, ele não quebrasse aí de forma aí aleatória, mas quebrasse de forma padronizada para não ferir ali o motorista, os passageiros, enfim. O vidro do carro, né, aqueles vidros do carro que a gente sabe. Você vai ver que o vidro do carro, as laterais do ônibus, não tem assim a mesma capacidade, né, de defesa que um vidro da frente de um ônibus tem, né? Tá entendendo? Então muitas coisas aconteceram por acidente e que beneficiou a humanidade, muito por conta de que ali era o tempo de nascer e nasceu, sabe? E os domínios fazem isso. Ele faz você tomar topada, mesmo você calculando tudo certo, sabe? Ele faz você errar, mesmo você, meu irmão, com sua mente calculando tudo certo, sabe? Então, e aí vai, sabe? Então eu dei uma parada, depois vamos falar disso mais tarde, com um estudo mais específico. Aí tem as virtudes, né? Virtude são anjos que na verdade vão te dar dons, vão te dar, né? Eles que dão dons aos homens, eles que influenciam os homens para ser cantor, para ser jogador, ele que embute no homem os dons e os talentos, que são armas espirituais para esse mundo. Por exemplo, José teve o talento de ser um grande administrador e o dom de quê? De sonho, onde ele interpretou o sonho de quem? Do copeiro e do padeiro, e mais tarde de quem? De Faraó. Foram duas armas espirituais, meu irmão, que eles, na verdade, tinha colocado embutida pelo mundo espiritual chamado de virtude. Cantor, né, se beneficia muito de quem? Se beneficia muito de música. E quem é que faz as músicas? São os compositores. E muitos compositores, eles recebem música na sua mente, né, por influência, né, por fluidez, aí, por sopro, sabe, do mundo espiritual, chamado de virtude. É quando o próprio mundo espiritual te obriga a você ir para um lugar, você que é compositor, você vai para um lugar e daqui a pouco, de repente, aquele desenho daquela música vai batendo na sua mente e vai ficando. Aí você, pô, peraí, por que essa música tá? Aí você começa, então, mais tarde da letra, ela coloca o ritmo na sua mente. Coloca o ritmo na sua mente, né, da música, a melodia da música, e é você que vai incorporar nela agora, na música, as letras. E depois você vai vender, você é compositor. Então, o compositor tem essa, né, essa fragrância, né, essa essência. É o divisor de água, é, na verdade, aí um mediador, né, onde as virtudes influencia ele, né? Desce aí, né? A sua energia, a sua influência, e mais tarde ele vai receber a melodia na mente, vai materializar em letra e depois vai vender ao cantor, e o cantor com sua voz vai, na verdade, cantar música, né? Isso aí quem faz isso aí é as virtudes. Tem as potestade, tem principado, sabe? Tem virtudes e poderes, tem potestade que eu acabei de falar agora, tem os arcanjos, né? Que eu falei agora sobre Miguel. E tem os anjos. É uma hierarquia. Então, muitas vezes, como foi no corpo de Moisés, acontece também na vida real. Muitas vezes, um anjo daquela pessoa que você não dá nada, é maior que o seu.
E o anjo daquela pessoa ali, ela protege aquela pessoa de todo o mal. Você vê que o anjo que protegeu Davi foi um anjo superior ao anjo que protegia Saul. Quando Saul investia contra Davi, o anjo que protegia Davi de Saul deu vários livramentos a Davi, sabe? Por conta de Saul tentar tirar a sua vida. Então, o anjo do Senhor que estava na vida dos hebreus era superior aos anjos que estavam na vida aí dos egípcios, né? Dos caldeus, né? Dos gregos e tal. Por quê? Porque é um povo escolhido. E o povo escolhido tem um anjo superior. E esse anjo da Cabalá, chamado de Metatron ou Matar, é um anjo guardião, sabe? É um anjo protetor, um anjo guardião. É o mais poderoso que existe, segundo a Cabalá. E é esse anjo que te protege muitas vezes no seu trabalho, de investida, de macumba, de inveja, de tudo. É a gente tentando puxar seu tapete e não consegue te derrubar, porque esse anjo não permite. É esse anjo que faz que você caia na graça de alguém. Assim como José caiu na graça de Faraó. Assim como Neemias caiu na graça de Astaxerxes, aquele imperador da Pérsia. Assim como Daniel caiu na graça do rei, do imperador, do monarca, sabe? Então, quando você ouvir a palavra que diz assim, ó, e achou graça naquela pessoa, é quando um anjo faz uma pessoa gostar de você, mesmo você sendo acusado de várias coisas, sendo apontado de várias coisas, sabe? Aí aquela pessoa passa a te amar, passa a gostar de você e você não entende aquilo, ela passa a te tratar bem. Por quê? Porque um anjo, seu anjo é superior aos demais anjos e aqueles anjos ali que estão tentando ali te destruir, te derrubar, não conseguem. Muito por conta de que seu anjo que Deus colocou, o Metatron, ele é superior aos outros anjos, sabe? Aí você vê que as pessoas elas tentam investir em você com calúnia, mentira, injúria, levanta pessoas contra você e tal, mas o mal não te atinge muito por conta de que você não é bonzinho não, não é boazinha não. Você vê que Deus fala isso para o próprio povo dele. Eu escolhi vocês não é porque vocês são bonitinhos, são bonzinhos, não. Eu escolhi você por amor a vocês, sabe? Jesus falou assim, eu vos escolhi. Não foi vocês que me escolheram, eu que vos escolhi e designei para que vós vades e deis fruto, e seu fruto permanece para todo sempre. Ou seja, foi Jesus que nos escolheu, não foi a gente que escolheu Jesus. Deus, ele é o oleiro e nós somos o vaso. A gente não tem poder nenhum, meu irmão, sabe? Mas você viu uma pessoa, né, ter vários livramentos de morte. Você viu uma pessoa que praticamente não tem aparência nenhuma, mas na vida dela as coisas vão ocorrendo bem, muito por conta de que esse anjo protetor, chamado de Metatron, ele vai na verdade se comunicando com o mundo espiritual e com Deus e te beneficiando aqui, meu irmão, na terra. Tá entendendo? A gente aprendeu no sistema religioso algo acerca do mundo espiritual muito raso, sabe? Coisas que eles não tinham nem propriedade, mas eles colocaram, nos deram de beber goela abaixo, né? Forçosamente, e aí a gente acabou bebendo. A única coisa que a gente aprendeu é que existem anjos e as hierarquias, mas como atua, nós não sabemos, e não sabemos mesmo. Nem Paulo sabia. A única coisa que Paulo fez, ou que os antigos fez, ou que está na Bíblia, ou na Cabalá, é que realmente existe um mundo espiritual dividido nesse dualismo, quando se trata do mundo físico aqui,
e que atua na nossa mente, atua na nossa esfera, né? Efetua sobre a nossa vida. E a gente não temos muita força contra esses seres espirituais. Eles não são feitos de átomo, já disse a você. A Bíblia, Jesus disse que ele se apresenta, né? Que cuidado, porque os anjos deles, eles sempre estão na presença de quem? De meu Pai. Ele se apresenta, ou seja, como os anjos, ele tem a capacidade de se teleportar, ele se apresenta diante de Deus, coisa que você não temos capacidade de se teleportar, mas os anjos têm, porque os anjos não é feito de nada físico. Quem constrói o bloco construtor das coisas físicas é o átomo. O anjo não é feito de átomo, sabe? Então eles são extremamente rápidos, sabe? Eles são fluidos, eles conseguem aí se deslocar com muita velocidade, muito mais rápido do que a própria velocidade da luz. Mas todos nós, seres humanos, temos sim um anjo para nos proteger, sabe? Para nos guardar de todo mal. Nos guardar no sonho, nos guardar na nossa ida, na nossa entrada, sabe? Nos guardar nos ambientes, nas ruas, nos bairros, no país que você existe ou aonde você quer chegar. O anjo, você vê que o anjo protegeu o anjo de José, que ninguém viu, protegeu ele o tempo todo porque era um anjo superior a todos os seus irmãos, ao do seu pai e da sua mãe, inclusive a toda aquela multidão de gente que cruzou seu espaço vital para poder tentar destruir José. E não conseguiram porque o anjo de José era muito poderoso e Deus, por questões de missão na vida de José, Deus enviou desde seu nascimento esse anjo chamado de Metatron, que é um anjo que a Cabalá retrata e que existe, sabe? Ah, mas não está na nossa Bíblia, não está na sua, meu irmão. Na Bíblia dos judeus lá está. Até porque sua Bíblia só existe por conta de quê? Dos judeus. E quem separou sua Bíblia não foi nem você mesmo, foi um homem, um pagão chamado, né? Um papa católico, pagão chamado de Constantino, que você não tem moral nenhuma. Se você tem a Bíblia em casa, né, protestante, de 66 livros, essa Bíblia foi separada em 325 pelo Papa católico, pagão, romano, Constantino, e você não entra em nada. E para que você vai falar mal da Cabalá, que é dos judeus? Ou seja, a Bíblia que você lê é de origem judaica, tanto o Novo Testamento como o Velho Testamento, tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento são de cunho do próprio povo de Deus hebreu, e aí você carrega nas mãos. Não foi brasileiro, sabe? Não foi italiano, não foi francês, japonês, chinês, boliviano, argentino que escreveu a Bíblia, não. O que escreveu a Bíblia foi os judeus, os hebreus, sabe? E chegou até nossas mãos. Então pare de falar mal da Cabalá. Pare também de se apegar a esses tipos aí de sistema, porque o sistema, meu irmão, eles te deram de beber dessa forma, dessa maneira. Então, todos nós, 7 bilhões de seres humanos, temos sim um anjo protetor, mas o anjo protetor de cada pessoa difere em glória de um para com o outro. O anjo que defendeu Davi era muito poderoso, era um Metatron, sabe? Era um Metatron. O anjo que protegeu Moisés também era um Metatron, sabe? Que protegeu Elias, que protegeu o rei Ezequias. São anjos mais poderosos que existem, sabe? São anjos que na verdade são tidos como guardiões, sabe? E eles guardam mesmo. Muitas vezes você olha para uma pessoa assim, você não consegue fazer mal àquela pessoa que é extremamente fraca e pequena. Não porque você não tem a força e poder, é porque o anjo dela é superior ao seu e não permite que você... Então seu anjo vai se curvar diante do anjo dela. Tá entendendo? Isso existe. É a mesma coisa quando uma pessoa vai bater na outra, né? Vai bater uma pessoa forte, vai bater uma pessoa fraca. Quando ela vai tentar atacar aquela pessoa, de repente vem um parente daquela pessoa que é alto, forte, muito robusto e toma guerra, sabe? E aí aquela pessoa cai fora, né? Aquela pessoa que ia praticar agressão cai fora. Você pode observar que
teve uma época em que Israel ele foi atacado por uma coalizão de países árabes cabeceado pelo Egito, de Nasser, e apoiado pela Rússia. E quem comprou essa guerra dos judeus, dos hebreus, de Israel, foi os Estados Unidos, o país mais poderoso da face da terra, mostrando que o povo de Deus ele tem sim a sua sombra por trás, o seu Metatron, o seu anjo protetor, que é os Estados Unidos, que até hoje protege Israel. Você vê que países como Bolívia, né, países como Peru, Canadá, sabe, outros países aí, França, então, nenhum deles tem a proteção que Israel tem. Israel tem a proteção norte-americana. Você vê que a Ucrânia está padecendo, meu irmão. A Ucrânia de Zelensky, né, aquele presidente ucraniano, onde Vladimir Putin está impondo sobre a Ucrânia várias derrotas impostas em seus próprios campos a nível de guerra, muito por conta de que os ucranianos não têm nem como protetor a OTAN, que a OTAN não vai se meter nisso, sabe, porque teme a Rússia, e os Estados Unidos não protegem, né? Não protege a Ucrânia, mas os Estados Unidos já protege Israel. Veja que Israel tem um irmão maior, né? Você vê que o próprio planeta Terra, né? O próprio planeta Terra, ele tem um irmão protetor chamado de Júpiter. Júpiter é aquele irmão que compra a guerra da Terra quando um asteroide, né, que vai entrar na rota de coalizão com a Terra, e Júpiter puxa, né, como um sugador, como um aspirador de pó aí cósmico, ele puxa aquele astro ali, né, que é o asteroide, para ele, como aconteceu em 1994, quando aquele meteoro chamado de Shoemaker, que foi dividido, fragmentado em pedaços, caiu todo em Júpiter e não atingiu a Terra. Era para atingir a Terra, não atingiu porque Deus fez a Terra diferente dos outros planetas. Deus pegou a Terra e colocou o irmão protetor. Assim também, meu irmão, José teve irmão protetor espiritual, que foi esse anjo poderoso. Assim, Elias teve esse irmão protetor. Assim também, Elias teve esse irmão protetor, que foi um anjo do Senhor, né, que eles chamam. Assim também Moisés. Todos os homens que tiveram a missão aqui concluíram essa missão muito por conta de que os anjos protegeram eles de todo esses perigos que circundavam, né? Que circulavam entre eles e não conseguia aí destruir eles, muito por conta de que esse anjo chamado de Metatron, que é o anjo guardião, os guardava, os protegia, o anjo do Senhor. Então seu anjo é superior aos anjos de muita gente. Muitas vezes o cara é empresário, sabe? O cara é isso, é aquilo, é poderoso, sabe? É graduado nisso, é graduado naquilo, mas não tem a proteção que você tem, meu irmão. Quando vem investida espiritual contra a vida dela, ela cai, sabe? Até morre. Acidente até mata. Uma bala mata. Não é assim com você. Você tem proteção espiritual, sabe? Porque Deus ele enviou um anjo chamado anjo do Senhor para te guardar de todo mal. Você vê que o próprio Salmo fala isso, né? Que Deus enviará seus anjos para te guardar de todo mal. Que Deus continue nos abençoando.